Y bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros Vincenzo Soria. Es un arqueólogo italiano que ha hecho su doctorado en Portugal con la Universidad de Lisboa sobre exactamente este tema de la difusión de la cerámica de verniz negro, ¿no? Campaniense, como se dice en Portugal, en el territorio occidental peninsular. Lo que vamos a hablar de hoy es exactamente esta difusión republicana, ¿no? De la cerámica fina en estos territorios atlánticos. Vincenzo trabaja ahora en Italia, tiene una experiencia en estos periodos, ¿no? Esencialmente el periodo republicano, la difusión cerámica, ¿no? Conociendo bien el mundo mediterráneo occidental, pero también aquí el mundo atlántico sobre el cual ha hecho su doctorado. Como siempre, tenemos después de la charla minutos para hablar con el autor, ¿no? Hacer unas preguntas entre todos, bueno, y enriquecer un poco el debate. Bueno, yo voy a dar la palabra a Vincenzo y agradecer mucho su presencia aquí con nosotros. Vincenzo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu vou começar a minha apresentação em português. Se vocês não conseguissem apanhar tudo e perceber tudo, depois, como disse o professor Quaresma, vamos ter uma sessão de perguntas no fim. Deixe-me começar por agradecer a SECA, por se ter mostrado disponível em aceitar a minha conferência sobre a cerâmica de verniz negro produzida na Península Itálica entre segundo e primeiro século antes de Cristo e exumada em sítios do atual território português, e agradecer sobretudo o professor José Carlos Quaresma pelo convite e o seu constante suporte. Esta comunicação foi dividida em duas partes. A primeira vai mostrar as bases teóricas e metodológicas junto com alguns resultados, enquanto na segunda parte vou mostrar 3 casos de estudo mais em detalhe. Portanto, no presente trabalho, junto com a cerâmica de verniz negro itálica, consideraram-se os objetos comumente conhecidos por imitações em pasta cinzenta de protótipos itálicos. Essa escolha teve por base considerações de ordem formal, que não pressupõem a interpretação desses objetos em termos de subordinação cultural ou económica. Esta conferência, como disse o professor Quaresma, é o resultado da minha investigação doutoral, que visou caracterizar de forma rigorosa os conjuntos exumados no território em estudo e inseri-los no debate académico internacional. Para justificar este propósito, é importante considerar que os mapas de distribuição da cerâmica de verniz negro itálica no Mediterrâneo não consideram os achados em Portugal, ou não valorizam adequadamente a sua expressividade, com claras consequências no que concerne à leitura do fenómeno em questão. A análise desses materiais não se limitou à catalogação da cerâmica de verniz negro e suas imitações, mas teve como objetivo uma leitura focada nos contextos arqueológicos em que estas foram recuperadas. Desta forma, foi possível caracterizar a unicidade dos diferentes conjuntos e reconhecer as relações que se estabeleceram entre as formas e as produções de verniz negro itálico e imitações e, quando possível, entre estes e outras classes cerâmicas. Ao mesmo tempo, ultrapassar as categorias definidas nos estudos tipológicos e encontrar novos objetos de análise foi mais um objetivo que este trabalho visou alcançar. Com este estudo, foi possível debater o papel de uma categoria cerâmica que é habitualmente considerada como um pacote, bem caracterizado e estudado, e, portanto, utilizável de forma passiva, entre aspas, enquanto indicador de outras realidades. A riqueza, em termos de repertório formal e de contextos de uso,
que se vislumbrou durante as várias saídas de campo, fizeram com que se sentisse a necessidade de uma abordagem teórica diferente, que ao mesmo tempo valorizasse a prática ceramológica e os conjuntos artefatuais em si. De facto, um outro aspecto que emerge deste trabalho é a abordagem teórica e metodológica inédita para este tipo de conjuntos artefatuais, o que permitiu considerá-los através de uma perspectiva distinta da habitual. Considerou-se que a mobilização de conceitos e entidades abrangentes, como o sistema econômico romano ou as estratégias políticos militares das elites romanas para a interpretação dos presentes dados, teria reduzido o potencial informativo da cerâmica de verniz negro itálica e das suas imitações, não reconhecendo, ou pelo menos não valorizando suficientemente as suas potencialidades relacionais. Para este efeito, explorou-se o conceito de agency, ou seja, a capacidade e o potencial de ação que produz um determinado efeito aplicado à cultura material. Com isto, tentou-se diluir a abordagem antropocêntrica experimentada em estudos que se focam sobre fenómenos sociais, como a construção da identidade e da esfera simbólico-cultural. Para este efeito, foi importante adotar uma postura que considerou, ao mesmo nível, atores de diferente natureza, como é o caso dos humanos e não humanos, e reconhecesse as relações estabelecidas entre eles. Desta forma, e na caracterização da realidade social de uma determinada época, tentou-se determinar a valência histórica de atores que normalmente são pouco considerados. Para este efeito, é importante sublinhar que o presente trabalho se focou sobretudo na relação objeto-objeto, base fundamental para ulteriores desenvolvimentos. Um outro contributo do presente estudo foi a metodologia mista adoptada para a leitura dos dados. Para responder aos objetivos e ao enquadramento teórico acima referido, o presente trabalho foi estruturado em 3 níveis de análise, ainda que devidamente integrados. O primeiro diz respeito ao estudo ceramológico. O reconhecimento formal dos artefatos constituiu um dos objetivos do presente trabalho. Sentiu-se a necessidade de adotar diferentes tipologias canônicas, como é o caso da Classificazione Preliminare do Lambolia, de 1952, e a Classificação do Morel, de 1981, assim como de outros estudos de caráter regional. A maior ênfase na tipologia do Lambolia deve-se ao fato de ela ser facilmente aplicável aos conjuntos em estudo, fortemente estandardizados. Em algumas circunstâncias, utilizou-se também a tipologia do conspectus, elaborada para a terra sigilata itálica, quando houve a necessidade de transmitir um sentido de continuidade de algumas formas. Este foi um exercício que se considerou necessário, uma vez que as mesmas tipologias não esgotam a grande variedade formal existente, como aliás fica devidamente provado pelas contínuas atualizações da obra do Morel, justificadas pela identificação de novos centros produtores. No que se refere à quantificação, foi tomada em consideração a metodologia adotada no protocolo de Montbovray, de 98, recentemente atualizada em Sevilha, em 2016. A leitura dos dados teve em consideração uma abordagem teórica, cuja pergunta de partida foi se é possível explorar uma diferente maneira de considerar o verniz negro. E como? Uma resposta que eu dei foi desembalando a categoria do verniz negro. Ou, em outros termos, em outras palavras, revelando o que é contido nesta caixa preta, que permite uma transferência ágil de significados de uma área geográfica para outra ou de uma realidade cotidiana para outra. No contexto de produção, o surgimento da maneira
ou receita para fazer verniz negro neapolitano, representa uma mudança de práticas que parte de argilas calcárias para argilas não calcárias com inclusões vulcânicas. Esta mudança na produção torna clara a importância de componentes mineralógicos específicos para a especialização de oficinas particulares, neste caso localizadas em Nápoles. Quanto ao verniz negro neapolitano, infelizmente, não temos provas de matérias-primas locais com uma composição semelhante na área de Neápolis. A composição da acindita campaniense A também difere da argila da ilha de Ischia, que vários autores afirmaram ser utilizada para esta produção. Na falta de informação sobre a presença de depósitos de argila exploráveis na área, uma mistura de argilas com diferentes composições poderia possivelmente ser imaginada para explicar a peculiar composição química da campaniense A. Como mostrado numa publicação de Bonis et al. 2017, resultados prometedores foram obtidos a partir de uma simulação teórica de mistura entre duas matérias-primas presentes na Baía de Nápoles. A argila calcária da ilha de Ischia e o piroclástico não calcário da área da Península de Sorrento, representando uma argila de origem vulcânica ainda utilizada para a confecção de cerâmica de cozinha. Assim, um processo semelhante de mistura poderia ter sido utilizado para criar uma receita standardizada para a produção da campaniense A. O transporte e a redistribuição desses objetos redefinem os limites da unidade da carga de forno, previamente obtidos no processo de produção, com base noutros parâmetros. Condições de embalagem e empilhamento nas cargas dos navios, como pode ser o caso do Gran Congloué 1, da Madrague de Guião, da Ilha Pedrosa, ou do naufrágio de Punta Scaletta, e a preocupação de tornar a viagem marítima rentável foram os principais requisitos necessários nesta fase de vida da cerâmica de verniz negro. No entanto, no contexto de consumo, o verniz negro parece comportar-se como uma entidade flexível, adaptando-se ao contexto em que se encontra e desempenhando papéis diferentes. Encontra-se numa variedade de contextos, tais como contextos de ocupação, de abandono, lixeiras, bem como contextos relacionados com práticas rituais e funerárias e práticas de construção. E estes exemplos ofereceram uma imagem de como o verniz negro poderia adaptar-se a diferentes tipos de contexto sem ser produzido e comercializado para contextos de consumo específicos ou para realizar práticas específicas. A caracterizar o período republicano, tardo-republicano, aliás, em Portugal, são diferentes tipologias cerâmicas. Falando de cerâmica de mesa, a classe cerâmica príncipe deste período é a cerâmica de verniz negro itálico. Ao lado dela, há outras classes cerâmicas, como a cindita cerâmica de Poissy, de produção sobretudo gaditana, cerâmica de tradição ibero-turdetana e cerâmica comum de produção gaditana. Também nesses casos, há fenómenos de produção local e de reprodução ou imitação de protótipos estrangeiros, embora esta última questão carece de maiores estudos. Um pequeno apontamento. Nós falamos de cerâmica de mesa, mas temos que ter presente que podia-se também comer em recipientes de outros materiais muito mais perecíveis da cerâmica, como é o caso da madeira. Além da abordagem ceramológica e teorética acima referidas, aplicou-se um método estatístico definido como cluster analysis, através do qual se chegou ao agrupamento de uma grande quantidade de dados, procedendo a uma redução da complexidade dos mesmos e à construção de grupos, ou seja, dos clusters. Baseado nos dados coletados no primeiro nível de análise, foi construída uma base de dados específica.
O objetivo deste nível de análise foi o de encontrar diferentes tipos de agrupamentos dos conjuntos cerâmicos em estudo, que não se limitassem às tradicionais divisões por fabrico, por forma, por âmbito cronológico e geográfico, embora algum desses aspectos possam ter tido lugar no final do processo de análise. Graças ao extensivo estudo bibliográfico, que considerou publicações científicas, trabalhos acadêmicos e literatura cinzenta, acrescido de um extensivo trabalho de campo à escala nacional, foi possível recensear 62 sítios arqueológicos que, no seu conjunto, somaram um total de mais 9.000 fragmentos e quase 2.500 indivíduos de verniz negro e imitações de pasta cinzenta. Como foi já previamente mencionado, o estudo ceramológico foi sempre acompanhado pela análise dos contextos arqueológicos. Também se leram em função dos achados arqueológicos coevos mais próximos. Neste contexto, não pode também deixar de se mencionar a diversidade dos conjuntos, não só em termos quantitativos, mas sobretudo no que se refere à sua fiabilidade, uma vez que muitos deles são provenientes de trabalhos arqueológicos antigos, sem registro conveniente ou utilizável. Ainda que cada um dos sítios em particular tenha a sua história, parece importante destacar alguns deles em particular, pela sua importância intrínseca e o contextual, como são, por exemplo, os casos de Mértola, de Lisboa, de Monte dos Castelinos e de Monte das Covas 3. No primeiro, há que salientar o domínio esmagador das produções neapolitanas, que correspondem a cerca de 90% do total do conjunto de verniz negro, com um vasto repertório formal que engloba formas raras no território português, mas também a existência de peças atribuídas à fase antiga e média de Cales. Em Lisboa, onde a diversidade formal também se verifica, o estado de conservação de muitas peças não deixa de impressionar. Não obstante as dificuldades encontradas na recolha dos dados, neste estudo foi possível apreciar a síntese pormenorizada da fáscias de verniz negro itálico do século II até hoje conhecida, e que podem ver nesta slide. No que concerne a Monte dos Castelinhos, onde as produções calenas dominam, nota-se uma presença cada vez mais pronunciada de imitações de pasta cinzenta, cujas formas só em parte produzem o repertório do verniz negro itálico. O reconhecimento do prato de forma Morel 114, de produção calena, bem evidente em Monte dos Castelinhos, permitiu reavaliar a sua presença em outros sítios do território português coevos, como é o caso de Santarém, Monte das Covas e Pedrão. Esta forma, geralmente confundida como um prato lambolha 7 de pequenas dimensões, de facto, a Morel 114 apresenta um diâmetro bastante constante de 14 centímetros, tornou-se um indicador de contextos do século I a.C. muito frequente. O Monte das Covas 3, a poucos quilómetros a norte de Beja, é particularmente importante, não tanto pelo conjunto artefatual em si mesmo, mas sobretudo pela natureza do contexto arqueológico. O sítio parece corresponder a um depósito votivo de meados do século I a.C., constituindo-se como um raro exemplo em território português, onde esta funcionalidade pode ser atribuída com relativa certeza. A complexidade da abordagem teórica de partida e a metodologia utilizada originaram uma multiplicidade de resultados, o que demonstra o alto potencial informativo dos materiais tratados. Este estudo possibilitou mapear a distribuição da cerâmica de verniz negro itálica e das suas imitações de pasta cinzenta no território atualmente português. Notou-se que os conjuntos com maior número de materiais foram exumados nos sítios mais próximos das principais vias fluviais, como é o caso do rio Guadiana, Sado e rio Tejo. E ao longo daquelas linhas de costa, cujas características geográficas
eram favoráveis ao desembarque de pessoas e mercadorias, na continuação do modelo precedente, igualmente documentado por importações exógenas fenícias, gregas e púnicas. A análise dos gráficos de distribuição diacrónica da cerâmica de verniz negro itálica e das suas imitações de pasta cinzenta permitiu sublinhar as relações entre produções e formas durante os períodos de consumo dos vários contextos estudados. Se durante o século II a.C., as taças neapolitanas são os recipientes maioritariamente presentes, a partir dos inícios do século I a.C., passa a ser os pratos calenos os principais recipientes representados. Entre os finais do século II e os inícios do século I a.C., as taças neapolitanas e de Cales alcançam as mesmas quantidades, para depois, com o passar do tempo, estas últimas terem uma prevalência sobre as primeiras. Um outro momento durante o qual se verifica uma mudança na presença de determinados recipientes é o último quartel do século II a.C., quando os pratos calenos passam a ser os maioritariamente representados no consumo de cerâmica fina de mesa importada até a viragem da era. O cálculo das capacidades dos indivíduos estudados foi efetuado através dos dados obtidos com a análise ceramológica. Com elas, tornou-se possível determinar as funcionalidades desses artefatos, aspecto precedentemente mantido em escassa consideração, o que permitiu comparar as diferentes produções e formas representadas ao longo da diacronia. Com isto, foi possível apreciar a diversidade de módulos das principais formas e considerar o volume deles, de um lado, como uma variável importante em termos de quantificação, e, do outro lado, como um fator que possa ter determinado possíveis preferências de aquisição de objetos. Por último, a cluster analysis foi o ponto culminante da leitura dos dados, o que permitiu criar agrupamentos entre variáveis, que foram sítios, formas e módulos. Agrupamentos esses que não seriam perceptíveis exclusivamente através do estudo quantitativo. Desta forma, foi possível ir além de um estudo tradicional, onde os conjuntos cerâmicos são avaliados apenas de acordo com sítios, formas, produção e cronologia, como unidades fixas e rígidas. A leitura dos clusters possibilitou ultrapassar as meras considerações de ordem estatística, própria desta técnica, e dos diferentes clusters obtidos, extrapolar associações das três variáveis consideradas. Os primeiros três clusters foram essencialmente caracterizados por uma marcada componente cronológica. No cluster 1, foi possível apreciar a associação de formas e sítios com uma longa diacronia. No cluster 2, manifestou-se a contiguidade de sítios com cronologias próximas, enquanto no cluster 3 foram os sítios e as formas mais antigas a predominar. Ao contrário, nos últimos três clusters, foram as formas e os módulos as variáveis que mais se destacaram. De facto, o cluster 4 foi definido como o cluster dos pratos calenos, pela predominância desses objetos. O cluster 5 foi um cluster cuja composição era fortemente variada em termos de formas e módulos. E, por fim, o cluster 6 pôs em evidência o binômio taça napolitana-prato caleno como principal associação. O elevado potencial desta técnica merecerá futuros desenvolvimentos. Por último, algumas considerações finais que emergiram do estudo que realizei. Se as tarefas de classificação são incontornáveis e a base fundamental do estudo desta natureza, parece importante ir mais além, ultrapassando as categorias analíticas tradicionais. Reconheceu-se a agência dos materiais estudados enquanto promotora de uma particular forma de produzir cerâmica, mistura de argilhas e inclusões vulcânicas, de um tipo de pensamento econômico, entre aspas, transportada como mercadoria subsidiária, e de uma flexibilidade de uso. Em centros urbanos, necrópolis, como ex voto, como material de construção. Estes vasos cerâmicos, tal como, aliás,
outros contemporâneos, são assim bem mais do que simples recipientes e ou transmissores de significados culturais, sendo importantes agentes no complexo e diversificado processo histórico. Na segunda parte da minha apresentação, centrar-me-ei nos contextos de consumo portugueses, ao fim de destacar as relações que o verniz negro estabeleceu com outras classes cerâmicas. Os 3 estudos de caso são provenientes do Alentejo e dizem respeito a 3 tipos diferentes de contexto. Antes de entrar em detalhe, é preciso brevemente fazer uma pequena introdução. Em estudos sobre o período tardo-republicano em Portugal, tem havido uma tendência para se concentrar em questões relacionadas com a ocupação militar do território português, devido a preocupações geopolíticas e económicas. Esta tendência baseia-se principalmente em artefatos arqueológicos particulares, tais como moedas, militária, ânforas e também verniz negro. É importante identificar quais são os principais acontecimentos históricos que caracterizam a história do período tardo-republicano em Portugal. Como se pode ver nesta slide, feliz ou infelizmente, as datas-chave para ancorar a interpretação históricas dos vestígios arqueológicos não são muitas. Lembre-se que, por exemplo, entre 136 e 80 a.C., os romanos ocupam o território português de forma precária. Esta situação deixa os arqueólogos abertos para interpretar os vestígios arqueológicos de diferentes maneiras. De facto, é evidente que os efeitos dos grandes acontecimentos históricos não se refletem várias vezes no registro arqueológico, e ainda menos no que diz respeito à presença de cerâmica de mesa nos contextos arqueológicos. Me perguntei se o verniz negro tem algo mais a dizer-nos para além do seu papel representativo de indicador militar e económico, entre aspas. Seguindo esta linha de investigação, encontrei a aplicação da Actor Network Theory nos estudos de cultura material num terreno teórico interessante. Para desenvolver esta abordagem, foquei em contextos de consumo portugueses para sublinhar as relações que intercorreram entre verniz negro e outras classes cerâmicas. Para este efeito, escolhi 3 casos de estudo, como disse há pouco, provenientes da região do Alentejo: Mértola, Monte das Covas 3 e Alcácer do Sal. Mértola é uma pequena aldeia a poucos quilómetros da fronteira espanhola. A sua história está relacionada com o rio Guadiana, que, desde tempos remotos, tem permitido o contato permanente com o Mediterrâneo. O ponto vermelho, na imagem de esquerda, indica a posição da escavação arqueológica e, à direita, há uma planta dos restos arquitetônicos. O conjunto de verniz negro é composto por 1034 fragmentos. Foi possível reconhecer 918 fragmentos de produção neapolitana, quase 90% do total do verniz negro. Graças ao cálculo do número mínimo de indivíduos, foi possível identificar 234 indivíduos neapolitanos, 51 indivíduos pertencentes a diferentes fabricos, tais como produção etrusca, calena, do grupo da Cerchia della Bie, como proposta de Cibechini principal, e um indivíduo possivelmente atribuível à produção da Petite Estampille. A análise contextual dos conjuntos de verniz negro e de cerâmica coasse sugere uma divisão dos contextos arqueológicos preservados em 2 grandes fases. O contexto 1 é constituído por 302 fragmentos de verniz negro, dos quais 281 são atribuíveis à produção napolitana, enquanto os restantes pertencem à produção etrusca, 2 fragmentos, Calena, 8, Cerchia della Bie, 11. As principais formas são as taças Lambolha 27, Lambolha 31 e 33, e os pratos Lambolha 36 e 55. A cerâmica coasse
é representada por 237 fragmentos e as formas principais são constituídas pela taça forma 9 e o prato de peixe forma 2, com uma pequena incidência da taça forma 10, do prato de forma 4 e o jarro de forma 13. A associação dessas duas formas, forma 2 e 9, será muito frequente durante o final do século II e o século I em Portugal. Embora a composição dos conjuntos de verniz negro e coace seja semelhante ao contexto 1, no contexto 2, foi possível identificar formas mais arcaicas, tais como o gutus neapolitano Lambolia 45 e o unguentarium de forma de coace. A análise dos contextos 1 e 2 revelou uma estrita ligação e complementariedade entre o verniz negro e a cerâmica de coace em termos de repertório formal. As formas principais em ambos os casos são taças e pratos. A cristalização dos dois repertórios passou por uma fase de experimentação, na qual os dois repertórios mostraram uma variedade mais acentuada de formas, como demonstrado no contexto 2, o mais antigo. Esta cristalização parece ter ocorrido em simultâneo, como sugerido para o contexto 1, o mais recente, e com um certo grau de influência mútua. O segundo caso de estudo é o local de Monte das Covas 3, que se situa no topo de uma pequena colina, cerca de 13 km a norte de Beja. O conjunto de verniz negro constitui parte de um depósito votivo exumado num dos setores escavados em 2008. O conjunto de verniz negro de Monte das Covas 3 consiste em 235 fragmentos, cujo centro de produção principal é a colónia romana de Cáliz, 179 fragmentos, seguido pela produção neapolitana, 42 fragmentos, pela produção da Cerchia della B, 10 fragmentos, e 4 fragmentos de imitações de pasta cinzenta. A conservação excepcional dos artefatos deve-se à pouca exploração agrícola e à incidência limitada das ocupações subsequentes no local. Esta situação permitiu a reconstrução de muitos artefatos e a observação de práticas intencionais antigas de desativação, particularmente frequentes em depósitos rituais e votivos de período romano. Neste sítio, o verniz negro itálico pôde, portanto, tornar-se não só um meio de comparar contextos arqueológicos, mas também de explorar em certos contextos de consumo o seu fenómeno de renegociação do próprio papel em comparação com outros tipos de artefatos. Ou seja, tornou-se numa cerâmica apta a manifestar e objetificar práticas rituais. O terceiro caso de estudo diz respeito à cidade de Alcácer do Sal. A sua posição geográfica entre o estuário do Sado e as rotas terrestres para o interior tem uma incidência importante na sua história. Embora a presença de quantidades notáveis de cerâmicas romanas tardo-republicanas na zona urbana antiga, centrar-me-ei nas necrópoles antigas, ao fim de caracterizar este tipo de contexto não tão frequente no território português no período de tempo que consideramos. Como se pode ver na tabela, o verniz negro itálico e os conjuntos de imitação de pasta cinzenta de verniz negro itálico, provenientes da área das necrópolis de Alcácer do Sal, atingiram um número de 34 fragmentos, cujo cálculo do número mínimo de indivíduo atestou a presença de 21 indivíduos. É notável a presença de duas formas que podem ser encontradas neste tipo de contextos, como é o caso do copo de verniz negro itálico Morel 68 e o prato de imitação em pasta cinzenta Lambolia 7, com 2 grafite pós-cotura. A presença de objetos típicos do cotidiano, como o verniz negro nas imitações de pasta cinzenta e o repertório coace nas necrópolis antigas de Alcácer do Sal, enfatiza a ligação íntima que esses objetos criaram
entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Para concluir, as relações entre o verniz negro e outros tipos de cerâmica de mesa, tais como a cerâmica de coace e as imitações de pasta cinzenta, mostraram como essas relações produziram um papel ativo desses tipos de cerâmica de mesa, determinando o sucesso e a adopção generalizada delas no antigo território português. Estas relações permitem determinar uma estabilização mútua desses tipos de cerâmica de mesa em termos de distinções tecnológicas e morfológicas. Nesta apresentação foram mostrados fenômenos de perpetuação de semelhanças, como é o caso entre verniz negro e imitações de verniz negro, e diferenças, verniz negro e cerâmica coace. Ao mesmo tempo, ocorreu uma competição entre elas, como se viu na presença contemporânea de formas semelhantes, tais como os pratos Lambolha 23 em verniz negro e, em certa medida, Lambolha 36, com os pratos coace de forma 2, os pratos de peixe, bem como entre os pratos Lambolha 7 de verniz negro e os de imitação de pasta cinzenta Lambolha 7. Esses confrontos ilustram o papel ativo desempenhado pela cerâmica de mesa na definição de o que era uma cerâmica de mesa nas antigas comunidades portuguesas. Tal como demonstrado nos contextos arqueológicos paradigmáticos acima analisados, o verniz negro foi inserido em várias práticas como um objeto flexível, sem sugerir uma maneira adequada ou um contexto conveniente de utilização. Muito obrigado.